Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o ortopedista André Felipe Moura. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Prazer te receber aqui conosco. Muita satisfação estar aqui e poder fazer esse bate-papo e trocar algumas ideias e levar essa informação para todo o público. É isso, doutor. A gente tem muitas dúvidas aqui para tratar e a primeira delas é: quais são as reclamações mais frequentes que o senhor recebe no seu consultório? As doenças mais comuns, as dores mais comuns que o pessoal costuma te procurar? Depende de cada faixa etária. O Sim. público mais jovem, tem as pessoas que gostam de jogar bola, tem os de meia idade, que é o pessoal da academia, que estão tentando levar uma vida saudável, né? E tem o público mais da melhor idade, né? Que são as dores que, devido à idade, algum histórico no passado de alguma trauma, alguma fratura, ou até mesmo pela idade mesmo, no envelhecimento, nosso corpo vai envelhecendo e aí começa a acontecer alguns desequilíbrios, né? Então depende da faixa etária. Começa a família dos IT, bursite, artrite, aí vai para artrose e por aí em diante. Aí vai. Doutor, aproveitando, a gente começou esse bate-papo aqui, é comum que, falando por mim e pelo público também, é comum que a gente deixe para ir no médico quando já não tem mais condições. Quando fala, olha, não estou aguentando mais andar ou está muito inchado, não consegui resolver em casa, preciso procurar um ortopedista. E nesse processo a gente usa muito anti-inflamatório para evitar essas dores, ou então aquelas pomadas, né, que tem cânfora e tudo mais, para poder ajudar. Qual que é o perigo de fazer esse uso excessivo desses remédios, desses anti-inflamatórios? Isso pode ser prejudicial para a nossa saúde a longo prazo? Ótima pergunta, Karine. Isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Muito mesmo. O anti-inflamatório, ele tem as suas indicações muito restritas. Lógico que assim, ele não é uma coisa que a gente não deve usar, mas a gente tem que usar com parcimônia, usar com cuidado e na hora certa, né? Sim. E hoje em dia, o que a gente vê? Os pacientes, como é muito fácil ter acesso a isso, os LACs da vida, né? Não vamos entrar em não precisa nem citar nomes, mas a gente já entendeu. É muito comum e isso a longo prazo é prejudicial. Prejudicial primeiramente para o aparelho cardiovascular, o aparelho renal, né? Gastrointestinal, que vai acometer também, causar lesões gástricas, renal. E propriamente no tecido músculo-esquelético, ele também, a longo prazo, ele causa alguns efeitos. Tem alguns estudos falando que o anti-inflamatório a longo prazo, ele pode até acelerar o processo de desgaste de articulações e tendões. Tudo tem critério, tudo tem que ter uma avaliação. Então, falar assim, eu estou usando por 30 dias, mas calma, qual é a situação, né? Então, a gente não pode sair também falando que está tudo errado. Então, os reumatologistas usam com frequência isso, né? A questão é ter um acompanhamento médico, um acompanhamento, saber fazer uma boa avaliação, um bom profissional, né? E saber orientar e tratar adequadamente esse paciente. Sim. Agora, puxando um pouquinho para a nossa realidade, doutor, a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, não tem como não falar disso, é o tempo todo ali no celular, no tablet, no computador, né? Os escritórios hoje também, tudo ali no online, no mundo virtual. O quanto isso prejudica a nossa saúde, acredito que principalmente no quesito postural. Isso tem já trazido reflexos para o senhor no consultório? Nossa, isso, assim, é o aumento exponencial dessas queixas hoje em dia. É muito comum e está cada vez mais comum isso, essas queixas, né? Esse tipo de dor relacionada a má postura, má posicionamento, uso excessivo de celular, de tablet, esse tipo de coisa. Então, assim, aumentou muito drasticamente a queixa de dor cervical por conta da posição, que se você fica olhando para baixo, né? Você altera o centro de gravidade e começa a forçar a tua coluna cervical. Né? Então, isso tem causado fortes dores e impacto na população em geral, né? Quem que não usa o celular hoje em dia? Não existe. Não tem, né? Como se ver livre dessa realidade. Exatamente. E também é dor em membros superiores, mão e punho, porque você fica o dia inteiro ali digitando, agora principalmente no celular, né? Você não está na frente do seu
no computador, no seu escritório ou em casa, mas o seu celular você está 24 horas a tiracolo ali, né? Você tirou do bolso, tá ali. Então aumentou muito drasticamente essas queixas em consultório. Os que estão na fase inicial de dor é mais difícil, porque fala, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Vai Agora, os que já estão há muito tempo sofrendo, eles começam a entender que eles precisam daquela mudança, entendeu? Então, o paciente ele tem um estágio, né? Primeiro estágio é a aceitação. Ele tem que entender que ele precisa mudar. Então, é um processo, não é uma consulta que vai resolver às vezes. Que vai resolver. Doutora, a gente falou sobre essa questão das tecnologias, né? Que tá ali entre os jovens, os adultos, mas também tem a questão da academia. Estou entrando nesse assunto porque às vezes a gente escuta muito, quem acabou de começar a fazer academia, está iniciante ali ainda, reclama muito de sentir estalos no joelho, dependendo do exercício que faz, no tornozelo, em outro exercício. Isso é comum, é algo que a gente tem que se preocupar, tem alguma coisa errada, é a postura que a gente está fazendo, é muito esforço. O que pode ser, doutor? Então, essa questão da academia tem bastante evidência também, né? Pode ser normal, não é que você tenha algum estralido ou algum barulhinho que você tenha a percepção e não te traz dor nenhuma, e pode ser normal, mas assim, tem que avaliar caso a caso, porque se você tem ou se a pessoa tem alguma deformidade anatômica, se tem alguma contratura muscular, se tem algum espessamento de tendão, tudo isso pode causar estalidos e barulho. Entendeu? E também a forma que você está fazendo esse treino também. Então é bom você, se isso está te incomodando, primeiro marque uma consulta, né? E a gente vai fazer toda essa avaliação do paciente. Tirar a dúvida. Tirar a dúvida. Se a gente vê que não tem nada de errado, pode continuar seu treino, sua vida na academia, que está tudo bem. Ah, maravilha. Doutor, para fechar esse assunto de academia, a gente escuta alguns relatos também com relação a alguns especialistas dizerem que quem tem problema nas articulações, nos ossos, principalmente nos joelhos, devem evitar musculação, academia, caminhada. Isso de fato é algo que a gente precisa se preocupar para evitar? Quem tem esses problemas já crônicos não podem praticar esses tipos de exercício? De forma nenhuma, Karine, de forma nenhuma. Pelo contrário, quem tem dor ou uma dor há muito tempo tem que ter um trabalho de fortalecimento muscular, porque o músculo ele vai tirar um pouco da sobrecarga de cima dessa articulação. Sim. Então a gente precisa fazer esse trabalho de fortalecimento muscular. Agora, precisa ser avaliado caso a caso qual tipo o que está te causando dor e qual tipo de exercício melhor para esse caso. Não existe um exercício que é bom para todo mundo. Geralzão, né? Esse aqui vai bem para todo mundo, né? Então a gente precisa avaliar caso a caso. Agora, falar que é proscrito, contraindicado atividade física, não. Pelo contrário, hoje tem vários estudos mostrando cada dia mais que a pessoa que tem uma boa massa muscular envelhece melhor, né? Tem uma qualidade de vida melhor, não tem dor e é o anti-inflamatório mais barato que a gente tem. Que a gente tem e não prejudica outros órgãos do nosso corpo. Exatamente. Também não tem uma atividade física que proporciona mais desgaste do que outra. Tem, porque, por exemplo, falam que, usando o exemplo da caminhada, que a caminhada ela é mais intensa. Então, ela provoca maior desgaste. Não sei se a gente pode dizer assim, doutor. Tem isso? Assim, a caminhada, não vejo nenhum problema. Pode caminhar, não tem problema nenhum. Agora, a corrida, ela começa a ter algum impacto, né? Porque se você está acima do peso, se você não tem um bom preparo físico, se você não tem uma pisada adequada, se você não tem um tênis adequado, isso vai causar um impacto. Sim. Entendeu? E isso pode forçar a sua articulação, os seus músculos e, consequentemente, te causar lesões. E não é incomum a gente ver atletas com lesões, né? E não necessariamente porque ele tem algum problema. Acontece também, né? E no decorrer das atividades, ter algum tipo de lesão. Então, assim, a caminhada eu não vejo um problema.
E a corrida já pode começar porque é um esporte de maior impacto. Né? E precisa ter um certo preparo para isso. Sim. Doutora, a gente comentou aqui sobre um acompanhamento médico adequado e hoje em dia também a gente tem muitos tratamentos que podem ser feitos para melhorar essas condições aí que muitas vezes impactam no dia a dia da população, né? Cada vez mais a medicina tem evoluído e a gente tem trazido outras formas de auxílio, né? Porque antigamente, digo que quando você tinha um problema no joelho, num cotovelo, num tornozelo, você vivia o resto da vida com aquele problema, tomando anti-inflamatório e passando pomadinha. Hoje em dia não é mais essa a realidade, né, doutor? Não. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses tratamentos, como funcionam, quais são eles para o público de casa. Quando eu comecei minha vida no consultório, e eu nem sou tão velho assim, né? A gente ouvia muitos professores, alguns preceptores que a gente teve na época de formação, de faculdade, de residência. E eu ouvia muitos falar assim para os pacientes, você tem que aprender a conviver com essa dor. E com o passar dos anos, a gente fica ali no consultório atendendo, e a gente vê que é uma lacuna muito grande. Tinha um perfil de paciente que caía nessa lacuna, que você falava, e agora? O que eu vou fazer? Porque ele não preenchia nenhum critério de cirurgia, Sim. Ele também não melhorava e ficava ali no teu consultório. E você não conseguia... E isso me incomodava muito, entendeu? Então aí comecei a procurar alguma forma de ajudar esses pacientes. Que talvez não curasse, mas melhorasse a qualidade de vida desse paciente, né? E aí que eu comecei a estudar, a correr atrás e dessa opção para esses pacientes, e eu consegui achar nisso tudo a ortopedia regenerativa. E isso preencheu uma lacuna muito grande que eu tinha no consultório, que seria esses pacientes que não tinham critério de cirurgia e que também não melhorava com remédio, fisioterapia. E aí eu comecei a observar que era uma coisa que já vem há alguns anos, só que não era tão evidente, não tinha tanta evidência, né? Era algum doutor, algum colega, outro que ainda estava nessa área. E eu comecei a me aprofundar mais e hoje a ortopedia regenerativa cresceu muito, é a sociedade que mais cresce, a sociedade médica que mais cresce no Brasil hoje. E ela trouxe para esses pacientes uma melhora de qualidade de vida. Sim. Entendeu? Não é que cura esses pacientes, mas esses pacientes, eles têm uma qualidade de vida melhor. Dele poder caminhar, dele poder ir no shopping, de passear com o filho, de dirigir um carro, né? E que tinha muitos pacientes que não conseguiam entrar num carro para dirigir. Por causa do esforço. Por causa de dor no quadril, dor na coluna. Então a ortopedia regenerativa entrou nessa área aí e preencheu um grande espaço que tinha vazio, né? E os resultados são muito bons, muito bons. Doutor, nessa ortopedia regenerativa, é nela que está incluída as ondas de choque, a questão do raio laser? Queria que o senhor comentasse, assim, para o público entender, mas por cima mesmo, quais são esses tratamentos, para a gente só ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. A ortopedia regenerativa ela tem várias vertentes, né, dentro dela, não é uma coisa específica. Sim. E uma delas são as terapias mecânicas, né, com laser de alta intensidade, com a terapia de onda de choque. São uns aparelhos, né, que eles proporcionam uma melhora da qualidade daquele local que você tem a dor, né, e trazendo também a regeneração do músculo, do tendão, melhorando a dor e a qualidade de vida consequentemente. Né? E hoje em dia é um tratamento muito tranquilo, sem dor, e o resultado é quase que imediato. Você já sente a diferença na hora que sai do consultório. E, assim, mudou muito a qualidade de vida desses pacientes com esse tipo de terapia. Legal, doutor. Só para a gente se encaminhar para o finalzinho da entrevista já, outra dúvida que a gente escuta bastante é com relação às mulheres serem mais propícias a desenvolverem problemas nos ossos, nas articulações. Elas sofrem um desgaste maior do que os homens. Doutor, isso é mito? É verdade? Acontece? Tem uma tendência para isso acontecer? Isso não é mito, isso é verdade. Olha só. De começar a me preocupar, já marcar a próxima consulta aí, doutor, já vamos alinhando já esse tratamento. Então, tem vários fatores que levam a isso, né?
É só pelo fato de ser mulher, então a mulher já tem essa predisposição. Mas por Sim. quê? Questão hormonal, questão menstrual, questão anatômica. A mulher, por exemplo, tem um joelho mais tortinho que o homem. E isso é natural da mulher, Sim. né? Não é que a mulher é uma... Não, Deus fez assim e... A gente já carrega esse tá no- fardo aí, não é exatamente. algo que vai ser mandado Então, agora. com o passar dos anos, ou até mesmo a mulher mais jovem, ela tem uma predisposição maior a ter lesão. Não é que ela vai ter, mas ela é ter- mais propensa a ter. mais propensa a ter. E a gente vê isso com mais clareza a partir dos 50 anos, né? Que já está com a questão da menopausa, a questão da alteração hormonal. Aí começa a ter as dores de quadril, artrose no joelho, dor na coluna. Então a mulher realmente ela tem essa predisposição, vamos assim dizer. Já começar a se preocupar já. Exatamente. Doutor, por último, pergunta. Realmente tem uma posição mais adequada para dormir? Porque a gente escuta muito falar também, não, porque você não pode dormir do lado esquerdo do braço, porque senão seu coração para de bater. São coisas que a gente escuta, né? Seu coração para de bater, fica pesado. Não, você não pode dormir de barriga para cima, porque senão sua coluna não fica reta. Isso daí, como que funciona? Realmente tem um jeito mais certo de dormir? Isso daí também é questão de ser de caso a caso ser avaliado? Olha, o sono é uma coisa muito importante. Sim. Cerca 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, assim, se você for fazer um investimento, faça um investimento. Ó, fazendo colchão. propaganda dos colchões aqui. Né? Não estamos citando marca, não mas estamos faça o citando investimento marca, mas no colchão. faça o investimento do bom colchão. Lógico que não é só um bom colchão, né? Você tem que avaliar. Se você tem dor numa certa posição, o motivo dessa dor, se você faz atividade física, se você tem apneia do sono, se você tem algum outro problema de refluxo, a gente tenta orientar, falar, mas a gente sabe que não é fácil. Na realidade né? Na é realidade, na prática, no dia a dia, você argumentar e convencer aquele paciente que ele precisa fazer vamos falar assim, uma readequação do seu estilo de vida, não é fácil. Maravilha, doutor. Muito obrigada mais uma vez. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!